Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui hoje para mais uma videoaula, tá? E o tema da nossa aula de hoje será República Nova. Essa última fase aí da história do Brasil, marcada aí por diversos percalços no caminho, tá certo? Nós tivemos aí, ao longo da nova República, três presidentes que não conseguiram terminar o mandato. Tancredo Neves morreu antes de assumir, Collor, que sofreu impeachment, Dilma, que sofreu impeachment, né? Então, assim, essa fase da história do Brasil, ela é realmente, apesar de ser curta ainda, ela é muito marcante, né? Com vários acontecimentos dignos de série, né? Dignos de produzir uma série aí no Netflix. Pessoal, vamos lá. Vamos dar início à nova república aí, que é esse período democrático da história do Brasil. Aí é uma questão, uma opinião pessoal minha, ao meu ver, o único período literalmente democrático, 100% democrático na história do Brasil, é o período da Nova República. Por quê? Porque todas as pessoas, inclusive os analfabetos, poderiam votar. Antes disso, não era assim. Durante o regime militar, eleições indiretas. Durante a República Populista, ali de 45 a 64, analfabetos não votavam, né? Durante a Era Vargas, foi um regime ditatorial, a Era Vargas. Antes disso, a República Velha. República Velha, além de nem todas as pessoas do Brasil poderem votar, mulheres não votavam, analfabetos não votavam, existia um controle da máquina pública através da política do café com leite, né? Então, assim, de fato, o único período em que toda a população brasileira, em sua integralidade, né, maiores de 16 anos, obviamente, poderão votar, é a partir da República Nova. A gente pode dizer que a democracia brasileira, ela ainda está engateando, né? Ela é um bebê ainda, né? Não é uma democracia madura como outros países, como países da Europa, né? A própria América do Norte, Estados Unidos, que nunca sofreu com regimes militares, desde sua fundação foi uma república presidencialista. Então, assim, aí a gente tem a imagem dos presidentes da República, da nova República, né? José Sarney, na sequência, José Sarney, Collor abaixo dele, depois Collor sofreu impeachment, Itamar, Fernando Henrique abaixo, depois Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro, né? Então, assim, vamos abordar um pouquinho de cada um, falar um pouquinho sobre cada um desses governos, o que é que foi mais marcante. Tem coisas que vocês têm propriedade para conhecer, afinal vocês estão vivendo essa história, pela idade de vocês aí, 16, 17, 18 anos, governo Bolsonaro, né? Faz parte da história de vocês. Temer também, Dilma, Lula, talvez no governo Lula alguns ainda eram muito crianças e não se recordem de muita coisa, mas da Dilma em diante aí deve estar mais fresco na memória de vocês, que todo mundo assiste jornal, vem, acompanha o noticiário e entende o que acontece no nosso país, né? E vive essa história, né? Está vivendo essa história. O que o pessoal fala assim, o que nós estamos vivendo hoje vai ser contado futuramente no livro de história. Já está sendo contado, a gente está estudando isso agora, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o governo de Sarney. Sarney não foi eleito, né? Ele foi, quem foi eleito foi o Tancredo, indiretamente, ainda não pelo povo. E aí Tancredo morre antes de assumir, e quem assume, então, é o seu vice, José Sarney, do PMDB. Interessante, fato curioso, o Brasil teve três vice-presidentes, né? Três vice-presidentes que se tornaram presidentes sem ter sido eleito e todos eles eram do PMDB. José Sarney era vice, se tornou presidente do PMDB. Itamar Franco era vice, se tornou presidente, era do PMDB. E o Michel Temer era vice, se tornou presidente e era do PMDB, né? Então, se você quer ser presidente do Brasil, seja candidato a vice pelo PMDB, que você tem muito mais chance. O que vai acontecer, pessoal? Com a morte de Tancredo, Sarney assume a presidência do Brasil. E quem é José Sarney? José Sarney, ele é um político experiente, desde a época do regime, ele era do MDB, né, que agora, pós-regime, passa a ser chamado de PMDB. E a sua família é muito influente no Maranhão, eles mandam e desmandam naquele estado. Então, assim, a família dele, né, sofre inúmeras denúncias de corrupção, mas devido ao grande poder que ele tem, acaba tudo sendo arquivado e não conseguem comprovar, né? O que acontece? Durante o governo de Sarney, o principal desafio dele vai ser no campo econômico. E que desafio é esse? Combater a inflação que corroía o salário dos trabalhadores. Já disse para vocês que inflação, o que é? Você ganha X por mês ali. Todo mês o preço dos produtos aumenta,
né? O aluguel aumenta, mas o seu salário continua o mesmo. Isso se deve porque a economia é fraca, né? A moeda desvaloriza, consequentemente o preço dos produtos aumenta, mas o seu salário permanece a mesma coisa e você perde o poder de compra. Então, o maior desafio do José Sarney era combater a inflação. Para isso, ele fez uma série de planos, o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, né? Plano Cruzado, aqui para que possamos ilustrar, quando ele cria o Plano Cruzado e muda a moeda do Brasil para o cruzado, o que acontece? Ele toma algumas medidas também, como corte de gastos, corte de gastos públicos, né? Esses cortes de gastos, obviamente, que não será no salário dos políticos nem nas regalias, vai ser em quê? Na saúde, na educação, em áreas importantíssimas para o bem-estar social. Então, ele vai cortar gastos nessa área, vai congelar preços, né? Então, os produtos nos supermercados, em certas lojas, eles tinham que ser vendidos a um preço tabelado. Então, ele forçava os supermercados, mesmo com a inflação, a vender o produto naquele preço. Só que o que acontecia? Imagina que você tem um mercadinho, né? Você tem um mercadinho e você adquiriu ali o produto por um valor X. Só que no outro dia, aquele produto ele tem que ser vendido mais caro devido à inflação que desvalorizou a moeda. Você não pode vender mais caro porque o governo tabelou o preço. Você vai vender mais barato para ter prejuízo? Não vai, você retira o produto da prateleira. Então, o que aconteceu? Começou a faltar produto nos supermercados. As empresas guardavam o produto, porque se elas vendessem mais barato, pelo preço que o governo estava pedindo, elas iam ter prejuízo, né? E aí eles escondem. A população, para não sofrer do desabastecimento, fazia o quê? Pagava por fora a diferença, era o chamado ágio, né? Então, na prática, o tabelamento de preços não funcionou, entendeu? Fez com que sumisse produtos da prateleira. Não é assim que se combate a inflação, tá certo? Plano cruzado, mas ainda assim ele surtiu um certo efeito nisso. Depois é que ele foi se deteriorando. Outros planos são feitos, plano Bresser, plano Verão. Naquela época, engraçado, né, tinha até as fiscais do Sarney, né? As senhoras, donas de casa, que recebiam um broche. Fiscal do Sarney, elas tinham como papel fiscalizar o preço dos produtos no supermercado. Se tivesse sendo vendido por um preço diferente do que o governo exigiu que fosse vendido, eles denunciavam aquele local era fechado, tá? Com o fracasso do plano cruzado, como disse, vieram outros planos sem sucesso e a inflação continua a assolar a vida das pessoas, tá, pessoal? O que acontece? Vai ter um fato marcante durante o governo de Sarney, isso nem se deve a ele, tá? Se deve ao Congresso Nacional, que vai ser a Constituinte. A Constituinte o que é? O número X de congressistas, de deputados, serão escolhidos para elaborar a nova Carta Magna do Brasil, a nova Constituição, que é a Constituição de 88. Essa Constituição, ela demorou um tempo para ser produzida, né, para ser elaborada, e ela vai ser apelidada de Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque ela vai dar voz, né, a diversos grupos que até então não eram contemplados. Então, direito das mulheres, direito dos índios, direito dos negros, né? Então, vários setores que até então não eram contemplados na lei, na Constituição brasileira, passaram a ser ouvidos. Então, assim, naquela época, diversos grupos viajavam para Brasília para poder exigir, né, que direitos ficassem garantidos nessa Constituição. A gente tem aqui elenquei alguns direitos interessantes. Por exemplo, a legislação trabalhista vai estabelecer 1/3 de férias nessa época, na Constituição de 88. A licença maternidade, 120 dias, tão importante para que as mães possam amamentar por pelo menos 4 meses os seus bebês, né? Que é um período que é importante, que o bebê, quando possível, né, tem esse aleitamento materno. A licença maternidade, 5 dias, entre outras coisas. Os povos indígenas vão ter o direito sobre a terra reconhecido, consequentemente terão suas reservas demarcadas. Mesmo com a Constituição demarcando as reservas indígenas, os povos indígenas ainda sofrem com a invasão de garimpeiros, de latifundiários que invadem suas terras, né? No campo das relações raciais, o racismo vai se tornar crime inafiançável e imprescritível, que é isso, não prescreve, tá? Ainda hoje, mesmo com o fim da escravidão em 1888, o racismo é algo muito presente na sociedade. É só você parar para analisar quantos médicos, né? Olha como o negro, apesar de ser, os negros, os mestiços, apesar de serem maioria no nosso país, quantos médicos negros vocês conhecem, né? Quantos juízes negros vocês conhecem?
Quantos presidentes negros tivemos? Tivemos um presidente negro, né? Mas na história recente do Brasil, entendeu? Então, assim, a população negra, infelizmente, ela ainda vive num patamar muito grande de desigualdade, né? E uma das formas de tentar diminuir essa igualdade foi criando uma lei dura no combate ao racismo. Então, o racismo é crime inafiançável e imprescritível, tá? Outro ponto interessante, muito interessante na Constituição de 88, foi a reforma agrária. A maior parte das terras do Brasil está na mão de poucas famílias. E o que a reforma agrária prevê, né? Muita gente critica o movimento dos trabalhadores sem terra, né? O movimento sem terra, né? Movimento dos trabalhadores sem terra, não, desculpa, movimento sem terra, né? E aí o que vai acontecer? O MST é um movimento importantíssimo que luta pela aplicação da reforma agrária. A reforma agrária está prevista na Constituição. Uma coisa é algo estar previsto, outra coisa é ser aplicado. Então, o MST, o que ele faz? Ele invade terras que não estão produzindo, né? Que estão paradas. Lembrando que a terra é um bem, né, comum a todos. A terra ela tem que estar sendo cultivada, que ela faz parte do setor primário, ela produz alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Então, se alguém fica com a terra agrária parada, só especulando ou não permitindo que ele se produza, isso aí está lesando toda a nação, entendeu? Então, a reforma agrária ela vai prever o quê na Constituição? Que terras que não estão produzindo, elas entram, então, no programa de reforma agrária, o governo compra a terra daquela pessoa e distribui para os camponeses, tá certo? Então, isso é a reforma agrária. Não é tomar e invadir, não, tá? O que o MST faz é ocupar terras e exigir que aquelas terras seja aplicada a reforma agrária delas. Eles não invadem terras produtivas, entendeu? Claro que há excessos, a maneira, talvez, a estratégia abordada por eles, às vezes é alvo de crítica, mas o que eles querem é isso, tá? E, cara, por que a reforma agrária não é feita logo toda no país de uma vez? Ora, quem são os nossos políticos? São os grandes empresários e os grandes latifundiários. Se quem faz a reforma é o governo, e o governo é formado pelos latifundiários, vocês acham que eles vão fazer reforma agrária? Não vão, né? A não ser que haja muita pressão popular, tá? Algumas imagens aí da época, né? Ó, a revista Veja, falando sobre a criação do plano econômico, né? Do plano cruzado. A gente tem aí uma imagem da prateleira do supermercado falando, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Prezados clientes, a falta de produtos na loja decorre do fato de que alguns fornecedores ainda não adequaram seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. Ou seja, os supermercados diziam que os fornecedores estavam vendendo os produtos muito caros, então assim o supermercado não conseguia vender pelo preço que o governo pedia. E, cara, o produto não tinha no supermercado? Tinha, no estoque. Aí o que o cara fazia, como eu disse? Ele tinha que vender por debaixo dos panos, pagando ágio. E aí a gente tem a imagem da Constituição Brasileira de 1908, que está em vigor até hoje, né? Ela está em vigor até hoje. Pelo amor de Deus, a Constituição não é algo que muda todo ano, não, tá? Ela é feita e é feita para não durar, se bem feita, né? A Constituição americana é a mesma, com emendas que foram acrescentadas, a dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Vamos aqui dar continuidade. Acaba o governo Sarney, com a inflação gritante, a inflação galopante, né? Crescendo aí no nosso país, tem-se eleição e vai aparecer um candidato jovem, um cara alto, bem aparentado, chamado Fernando Collor de Mello. Foi uma das maiores desgraças desse país, tá certo? Fernando Collor de Mello era do PRN, ele era de Alagoas, família dele muito influente naquela região. Fernando Collor de Mello se candidata, então, a presidente do Brasil, prometendo acabar com a corrupção, acabar com a inflação, né? Discurso esse que a gente escuta bastante por parte dos políticos. E aí ele se candidata e é eleito, né? O caçador de marajás, como era chamado. Aqui a imagem no cantinho esquerdo, Fernando Collor de Mello aí na capa da revista Veja. Quando o Fernando Collor de Mello assume a presidência do Brasil, o que vai acontecer? A primeira coisa que ele faz é anunciar o Plano Collor, que era um plano de combate à inflação. Lembrando, pessoal, que naquela época, chegou no Brasil aqui, né, as ideias do neoliberalismo, tá? Era um pouco diferente do liberalismo que nós tínhamos ali na época do que a UDN defendia, na época da República Populista. A gente vai ter agora o neoliberalismo. Esse neoliberalismo se caracteriza pelo quê, né? É um liberalismo repaginado,
pela intervenção mínima do Estado na economia, pela privatização de empresas, pela abertura de mercado, né? A baixa de juros para o capital internacional e para os produtos estrangeiros, tá certo? O aumento das importações, tá? E aí o Collor de Mello ele faz o quê? Para poder combater a inflação, ele bloqueia as poupanças que tinham acima de 50 mil, congela o preço dos produtos e corta despesas. O problema desse corte de despesas é, quando você escuta um político falar, temos que cortar despesas. Que despesas são essas, meu amigo? Você vai cortar da saúde, vai cortar da educação, vai cortar dos privilégios dos políticos? De onde você vai cortar? Entendeu? O corte, normalmente, é onde afeta mais a população. É na saúde, é na educação, que são despesas que não trazem retorno financeiro, muitas vezes imediato, né, para os governos. Então, eles cortam logo nessa área. Collor vai dar início também à política de privatização. O que é privatizar, né? Vocês já devem ter visto isso nas aulas de geografia. Privatizar é o quê? É quando eu pego uma empresa pública e vendo ela. Ela é uma empresa estatal, ela vira uma empresa privada. Há uma privatização, ela é vendida, tá? O problema é que às vezes ela é vendida a preço de banana, né? E sem contar que, por que não o governo tem uma empresa, né? Se o governo tem uma empresa, uma estatal, o lucro gerado por ela é do governo. E o governo faz o que com esse dinheiro? Aí você diz, cara, o governo rouba. Ele rouba. Mas, teoricamente, esse dinheiro volta para o povo, com investimentos em obras, na área de saúde, na área de educação. A gente lembra aí da história dos royalties do petróleo, né? Onde parte desse dinheiro tem que ser aplicado na educação obrigatoriamente. Então, se o governo não tem empresas públicas para poder financiar essas áreas, como é que ele arrecada? Com impostos. Se ele não tem empresas públicas, ele vai ter que aumentar os impostos, né? Então, assim, é importante que o governo ele tenha empresas estratégicas em alguns setores, tá? Aí, cara, para privatizar, o que é que o governo justifica? Ele justifica, às vezes, a empresa dá prejuízo, né? Que aquilo vai acelerar o crescimento naquela área. Se a empresa dá prejuízo, por que alguém compra? Né? Meio contraditório. Mas temos que concordar que, em alguns setores, a privatização é importante. Em alguns é importante. Não é interessante que o Estado atue. Você pega aqui, por exemplo, o aeroporto, os aeroportos, que eram administrados pela Infraero. O aeroporto aqui da nossa cidade, Fortaleza, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, estava em obra desde a época da Copa e não terminava nunca. Bastou ele ser privatizado que em menos de 6 meses, uma empresa alemã, né, o consórcio de Frankfurt, terminou a reforma do aeroporto e ampliou, entendeu? Então, assim, em alguns setores é interessante, não vale a pena o governo atuar. Agora, outros que são estratégicos, como petróleo, minérios, né, é interessante que sejam estatais que explorem, tá certo? Vamos lá. Durante o governo de Collor, o que vai acontecer, pessoal? Vai estourar um escândalo de corrupção, onde o próprio irmão dele, tá? Onde o próprio irmão dele vai denunciá-lo. O irmão do Collor denuncia ele, acusando ele de ter realizado caixa 2 na campanha, né? E desvio de dinheiro para financiar a campanha, tá? Caixa 2, né? E desvio de dinheiro durante o governo através do seu contador PC Farias, tá? E aí o estouro desse escândalo de corrupção faz com que a imagem de Fernando Collor Mello como caçador de marajás, né, fique abalada. Sem contar que a população já estava insatisfeita com ele por causa do bloqueio da poupança e da inflação que ainda era crescente, tá, pessoal? O que vai acontecer? Vai se abrir um processo, então, de impeachment contra Collor na Câmara, né? Depois que o irmão dele denuncia ele, o nome do irmão dele era Pedro Collor, e aí tem-se, então, a abertura do processo de impeachment. Esse processo avança na Câmara, vai para o Senado, quando chega no Senado, para não sofrer o impeachment, o Collor renuncia, mas mesmo assim o Senado dá continuidade ao processo com a renúncia dele e ele tem os seus direitos políticos cassados por 10 anos. Foi preso? Foi não, tá? Não foi preso, mesmo tendo feito o que fez. Por quê? Porque Brasil é Brasil, tudo acaba em pizza, né? E aí o que acontece? Interessante que, para forçar o processo de impeachment dele, a população teve um papel importante. A população foi às ruas, no movimento conhecido como Caras Pintadas, e pediu a saída de Fernando Collor de Mello, pediu o impeachment dele, né? Fora Collor, impeachment, como a gente está vendo aqui pela imagem. E no jornal de baixo, falando aí sobre a economia, né? A reforma de Collor, que foi o plano Collor, faz terremotos na economia, ou seja, não surtiu efeito, somente com o confisco das poupanças, tá?
Com a renúncia de Collor, com a renúncia não, né? Com o impeachment. Ele renunciou, mas mesmo assim o processo de impeachment ocorreu. Quem é que assume? O vice. Quem era o vice dele? Itamar Franco, que era do PMDB, né? Como eu já disse, sempre o PMDB aí na jogada. Lembrando que o PMDB é o antigo MDB da época do regime militar. Então era um partido muito forte, tá? Itamar assume, e quando Itamar assume, a Constituição Brasileira de 88 previa que em 93 deveria acontecer um plebiscito. Para quem não sabe o que é plebiscito, né? Ia falando errado aqui, plebiscito é uma consulta popular. O que é isso? É uma consulta ao povo para perguntar sobre algo. A gente teve um plebiscito anos atrás no Brasil, anos atrás não, alguns anos, né? Sobre a questão do desarmamento, se a população era a favor ou não, tá? Então, houve um plebiscito para saber duas coisas, a forma de governo e o sistema. Então, perguntaram ao povo brasileiro, em 93, os pais de vocês devem lembrar disso, eu não lembro que eu era criança, tá, pessoal? Qual era a forma de governo que deveria ser adotada no Brasil? Deveria continuar como república ou deveria voltar a ser monarquia? Ou seja, voltar a ter rei? Segunda pergunta, qual deveria ser o sistema de governo? Presidencialista, onde o presidente tem mais poderes e governa com auxílio do Congresso, ou parlamentarista, onde não existe, né? Onde o presidente ou o rei não tem muitos poderes e quem manda é o parlamento através do Congresso e da figura do primeiro-ministro. O povo brasileiro volta a favor da república presidencialista, tá? E aí, Ricardo, o que é melhor? Depende, cara. Não existe melhor nem pior. Existem países que são monarquias, que vivem super bem, como, por exemplo, a Grã-Bretanha, ela é uma monarquia parlamentarista. Existem países que são repúblicas presidencialistas, assim como o Brasil, e também tem uma ótima qualidade de vida. Existem outros que são repúblicas parlamentaristas, que também, o que faz um país, o que faz uma forma de governo, um sistema de governo ser boa ou ruim, é a transparência, é a democracia, é o fortalecimento das instituições públicas, dos órgãos de fiscalização, é a atuação do povo, a cobrança, entendeu? Aquela história que política não se discute, isso é falácia. Discute-se sim. Os políticos são servidores públicos. Eles servem ao povo, entendeu? Eles estão ali para nos servir. Então nós temos que debater a política constantemente, tá certo? Então vamos lá. Durante o governo de Itamar, então, tem esse plebiscito, o que ganha é a República Presidencialista. Durante o governo dele, vai ser assinado um plano, vai ser criado um plano econômico chamado Plano Real, tá? Quem era o ministro da Fazenda na época era o Fernando Henrique Cardoso, que por conta da criação desse plano, ele acaba se candidatando a presidente depois e é eleito, que foi um bom plano econômico, no sentido de combate à inflação, tá? Para você ter ideia, nessa época, o real ficou equiparado ao dólar. $1 valia R$ 1, entendeu? E aí o governo, para poder manter essa moeda forte e a inflação controlada, ele fez um corte rigoroso nos gastos públicos e acelerou a privatização. Vendeu empresas para poder injetar dinheiro e ter reservas. Com isso, a inflação fica controlada, né? Porque se o governo ele tem reservas em dinheiro, né? E corta seus gastos, está gastando pouco, então isso fortalece a sua moeda, consequentemente a inflação cai, tá? O que gera inflação é desvalorização da moeda. E o que desvaloriza a moeda é gastos em excesso, tá certo? Então, se eu corto os gastos, a moeda e crio reservas, a moeda se fortalece, a inflação diminui. Agora, o problema é onde esses gastos são cortados. Como já disse, sempre onde aperta no povo. Saúde e educação, tá, pessoal? Segurança. Vamos lá dar continuidade. Com o sucesso do Plano Real, a gente tem aí o Itamar esse de óculos, viu? Segurando aí uma nota de R$ 10. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, que foi o seu criador, né? Ele acaba se candidatando a presidente. Fernando Henrique Cardoso aí do PSDB. PSDB foi um partido que foi formado por dissidentes do antigo do PMDB. Pessoas que não concordavam muito com as ideias do PMDB resolveram criar um partido à parte, que é o PSDB. Interessante que Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo, o cara é doutor, entendeu? Sociólogo, teoricamente, é um cara que estuda a sociedade, que entende dos problemas e consegue apresentar soluções. Apesar dele ser um sociólogo, um professor universitário, na área social, o Brasil, nessa época, teve algumas melhorias? Teve, mas ainda assim ficou deixando muito a desejar, tá? Vamos aqui para o governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 até 2002. Ricardo, 8 anos, porque foi reeleito, tá, pessoal? Ele foi reeleito.
Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, para que a inflação continue controlada, né, e o real continue forte, ele vai dar continuidade à sua política neoliberal, ao projeto neoliberal dele, que é o quê? De privatização de empresas. Grandes empresas, pessoal, nessa época foram vendidas. Vale, CSN, né, Embratel, que era de telefonia. Então, assim, grandes empresas brasileiras foram vendidas. O maior pecado aí, a gente pode dizer que foi a Vale. A Vale, Fernando Henrique Cardoso alegava que a Vale só dava prejuízo. A Vale do Rio Doce, companhia criada na época do governo Vargas, né, que atua na área de exploração mineral, era a terceira maior empresa do mundo no setor. Era a terceira maior empresa do mundo nesse setor. Como é que ela era uma empresa que dava prejuízo? E se ela dava prejuízo, por que alguém compraria ela? Tu tá entendendo? Então, assim, ele vende a Vale a preço de banana, né? Há especulações de que o grupo que comprou a Vale, né? Aliás, o banco que avaliou a Vale, que quando eles foram fazer a venda da Vale, chamaram um banco para avaliar. Especula-se que o banco que avaliou fazia parte do grupo que comprou. Então, imagine aí, eu vou te vender meu carro e eu peço para tu mesmo dizer quanto é que meu carro vale. Isso não existe, entendeu? Então, assim, foi um verdadeiro escândalo a privatização. Tem até um livro que é a privataria cubana, a privataria tucana, né? Tucana, que é o símbolo o tucano é o símbolo do PSDB. E aí o que acontece? Então, ele dá continuidade à sua política de privatização, a abertura de mercado para as importações. Então, produtos estrangeiros começam a entrar no nosso país, principalmente, pessoal, máquinas. Qual é o problema? Eu já disse para vocês isso em outras aulas. Qual é o problema da gente incentivar muito as importações? O problema é que o país não vai adquirir inteligência de produção. A gente, se ao invés de nós produzirmos nossas máquinas para poder fabricar os nossos produtos, a gente ficar importando, a gente vai ficar nessa dependência, entendeu? Nessa dependência tecnológica. Então, o correto seria o governo incentivar a produção interna, né, e importação ali apenas de alguns setores. O primeiro governo Fernando Henrique, né, o primeiro mandato dele é marcado ainda pelo controle da inflação. Com isso, ele se candidata novamente, é reeleito. Lembrando que nessa época não existia reeleição. Fernando Henrique, então, consegue no Congresso aprovar uma lei que permite a reeleição dos mandatos executivos. Né? Então, o presidente vai poder se reeleger novamente, governador e prefeito. Você pode ter 2 mandatos seguidos. Mais do que isso, não. Segundo o governo FHC, vai ser marcado pelo quê? Eu botei o apagão econômico e social, né? Porque o apagão, durante o segundo mandato dele, foi comum no Brasil acontecer apagões de energia, né? Devido à seca, o Brasil é um país de onde a maior parte da sua fonte energética provém das hidrelétricas, e com a seca, houve uma queda na produção de energia, o Brasil começou a sofrer apagões. Esses apagões prejudicaram a produção, porque a indústria precisa de energia. Sem energia para a indústria produzir, a economia cai, daí o apagão econômico. A economia caindo, vai faltar dinheiro para investir em áreas sociais. Então, por isso o apagão também social, tá certo? Botei aí melhorias na saúde e educação, entre aspas, porque, apesar dos pesares, né, apesar do governo Fernando Henrique não ser prioridade o investimento em saúde e educação, na educação, o número de crianças fora da sala de aula, né, caiu de 12% para 3%, pessoal. E a mortalidade infantil no campo da saúde, ela também caiu bastante, tá certo? Agora sim, poderia ter sido feito mais. Essa queda houve sem isso ser uma área, sem isso ser um ponto essencial do seu governo. Imagine se tivesse sido, né? Então, assim, o governo dele mirou muito na área das empresas, de auxiliar no crescimento das empresas, mas na parte social deixou muito a desejar, tá certo? Tem um ponto aí, que essa aí é passivo de elogios, que é a questão da lei da responsabilidade fiscal. Que é a lei da responsabilidade fiscal, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, para evitar a volta da inflação e do descontrole da economia do Brasil, foi aprovada uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde os governantes do executivo não poderiam gastar mais do que arrecadam, né? Então eles teriam que manter um controle do orçamento. Se ele fizesse um gasto maior do que o que ele pode, né, maior do que o que estava previsto no orçamento, ele seria enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, que foi o que aconteceu com a nossa companheira Dilma Rousseff, que nós iremos falar daqui a pouco, tá certo? E aí o que acontece?
essa lei ela é importante. Imagine você ganha ali o salário e você gasta mais do que ganha, agir de maneira irresponsável. Isso, com certeza, prejudica o orçamento familiar. Então, essa lei de responsabilidade vai garantir, então, que haja esse controle, né, da economia para evitar que o Brasil entre numa crise. Tá? Vamos lá. Em 2002, teremos eleições e um candidato chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia concorrido antes às eleições, tá? Lula, né, como era conhecido, ele concorreu, ele era um líder sindicalista que ganhou muito destaque ali no final do governo militar, nas greves que ocorriam ali em São Paulo. Lula, ele concorreu contra Collor, ele chegou aí para o segundo turno contra Collor, mas aí devido a uma manipulação dos meios de comunicação, ele acaba perdendo, tá? Ele concorre novamente contra Fernando Henrique Cardoso e perde, só que em 2002 ele acaba sendo eleito, ele ganha do candidato tucano, né? Lula, que era do PT, o Partido dos Trabalhadores, ele acaba ganhando essas eleições. Cara, foi que mudou, né? Que o Lula concorreu em outras e não ganhou, e nessa ele ganha. Primeiro muda o discurso do Lula. Se você pega a campanha do Lula nas eleições anteriores e pegar de 2002, você vê que o discurso dele muda. Nas eleições anteriores, ele atacava os bancários, né? Ele atacava os grandes empresários, dizia que tinha que taxar as grandes fortunas. Já no de 2002, ele muda o discurso. Ele vai dizer que as grandes empresas são importantes para o crescimento do país, os bancos, né? O capital externo. Então, ele muda o discurso dele, né? Deixa de ser aquele discurso mais rebelde, de luta, para ser um discurso mais conciliador. Com isso, ele consegue, então, conquistar a simpatia de setores que antes tinham medo dele. Daí uma frase que é dita naquela época que é: a esperança vence o medo. A esperança de que Lula pudesse vir a ser um bom presidente vence o medo de que ele não fosse, né? Tinha muita gente que achava que quando o Lula chegasse ao poder, ele ia pegar logo o martelo e a foice e ia transformar o Brasil num país socialista, ok? E aí o que acontece? Quando o Lula assume, pessoal, ele vem com um discurso, né, de que, apesar do governo Fernando Henrique ter controlado a inflação, era necessário agora olhar para outro setor, o setor social. Tinha gente no Brasil nessa época que morria de fome no Nordeste, literalmente morria de fome. Eu lembro que eu, nessa época aí, terminei meu colégio em 2006, então em 2003 eu estava ali no meu ensino médio, oitava série. Eu lembro que assisti o Fantástico de domingo e a manchete do Show Fantástico era: hoje nós iremos ver o drama das famílias do Nordeste que passam fome, né? E aí passava lá a notícia, a mulher cozinhando só farinha. Então, assim, era uma situação dramática, as pessoas morriam de fome aqui no Nordeste brasileiro. E aí um dos primeiros programas sociais que o Lula faz, programa esse que vai ser copiado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, é o programa Fome Zero. Ele também cria o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? O Bolsa Família nada mais é do que a junção de uma série de programas sociais que existiam no governo Fernando Henrique, ele junta num só, aumenta o valor e aumenta o número de pessoas que são beneficiadas por ele. Com isso, ele consegue diminuir muito a extrema pobreza no Brasil, né? Há pessoas que criticam muito o Bolsa Família, que diz que o Bolsa Família incentiva as pessoas a não trabalharem. Quem fala isso é muita ignorância. É não ter compaixão ali pelo próximo, né? Porque o valor do Bolsa Família, ele é muito para quem recebe, mas ele é pouco para quem dá, pessoal. Uma pessoa que recebe o Bolsa Família, ela não vai se negar a trabalhar, a ter um emprego formal, por causa do valor do Bolsa Família, não, porque não compensa, entendeu? O valor do Bolsa Família é apenas um valor para que aquela pessoa ela saia ali da extrema pobreza, mas ela não garante uma vida tranquila, não. Então, assim, é um discurso muito hipócrita e egoísta achar que as pessoas, pelo Bolsa Família, se recusam a trabalhar, tá? Outro programa importantíssimo durante seu governo vai ser o programa Minha Casa Minha Vida, né? Também chamado de Minha Casa Minha Dívida, que você passa vários anos pagando. Ele tem vários tipos, né? Mas tem o mais popular, onde o governo dá a casa às pessoas. ProUni, que é um programa de universidade para todos, onde as pessoas vão ter acesso à educação, vão ser criadas cotas. No caso do ProUni, é bolsa de estudos, né? O ProUni é um programa de bolsa de estudos para alunos de escola pública. Então, assim, ele investe, combate à fome, distribuição de renda com Bolsa Família, habitação com Minha Casa Minha Vida e educação com ProUni, além de ter ampliado em muito o número de universidades no país, de institutos federais, investido em saúde, tá? Então, assim, na área social, de fato,
justiça seja feita, o governo dele foi muito bom. Porém, você deve estar se perguntando, poxa, Ricardo, como é que o governo Lula conseguiu aprovar tanta coisa em tão pouco tempo? Né? Ele ficou 2 mandatos, obviamente, 2003 até 2010. Ele acabou sendo reeleito. Mas no final do primeiro mandato dele, estourou um escândalo chamado escândalo do mensalão. Mensalão vem de quê? De mensal, de mesada. Né? A gente sabe que quando o presidente quer aprovar uma lei, ou a sua bancada política, o seu grupo, né, os seus aliados, os candidatos do PT, por exemplo, os deputados do PT querem aprovar uma lei, eles precisam da aprovação do Congresso, dos demais, do restante dos deputados ali. E aí o que acontece? No Brasil tem aquela questão do toma lá da cá. Os políticos, para poder aprovar alguma coisa, eles queriam alguma coisa em troca. E aí o que foi feito? O PT foi acusado de operar, né, através do José Dirceu, que era o ministro da Casa Civil, um esquema de mesada, onde os deputados recebiam uma mesada, né, para poder aprovar os projetos do PT. Aí você deve falar assim, Ricardo, mas era para aprovar bons projetos. Havia bons projetos, mas também haviam projetos que, por exemplo, vamos aprovar aqui a criação de uma nova refinaria sem licitação. Sem licitação é o quê? Sem concorrência para poder escolher ali a empresa mais barata. Então, também eram aprovados projetos que facilitavam o desvio de verba pública. Não vamos achar que tudo era mil maravilhas, não. A maior prova que o Lula negou o mensalão até dizer chega, tanto é que ele foi reeleito. Mas a gente tinha aqui a imagem aí, né, da revista, o ex-secretário-geral do PT, José Eduardo Cardoso, que inclusive advogou em prol da Dilma Rousseff no processo de impeachment dela, ele falou, o mensalão existiu. Ele disse que o mensalão existiu, entendeu? Então, se um cara que ocupou o cargo mais alto dentro do PT, um dos cargos mais altos, que é o de secretário-geral, falou que o mensalão existiu, é muita ilusão achar que isso não ocorreu, entendeu? Ricardo, mas isso sempre existiu. Sim, sempre existiu. Dizem que o Fernando Henrique Cardoso também pagou propina, né, em emendas parlamentares para poder os deputados aprovarem a lei da reeleição, né? Mas a gente tem que colocar isso aqui às claras para a gente não achar que isso não aconteceu. O Lula nega, ele disse que a mensalão não existiu de forma nenhuma, né? Ele disse que não sabia de nada. O ministro dele, que ele escolheu a dedo, amigo dele pessoal, José Dirceu, foi acusado e foi preso, né, por operar o mensalão. Começa o segundo mandato de Lula e aí ele vai criar um novo programa, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa de investimentos em áreas estratégicas para poder permitir que o Brasil avance. Durante o governo Lula, pessoal, houve um crescimento muito grande da economia brasileira. Houve anos de recessão, houve anos de PIB negativo, mas em sua grande maioria o PIB foi sempre positivo, 5, 3, chegou a até bater 7, né? E aí o que acontece? O Brasil vai então adquirir um destaque internacional, o Brasil vai ocupar cadeira cativa na ONU, né? O Brasil vai entrar para o grupo das economias emergentes, que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e S de Sul-África, né? Que eram as 5 economias que mais cresciam no mundo naquele momento, tá ok? O crescimento do Brasil também vai disparar após a descoberta do pré-sal, que é uma camada, né, debaixo do oceano, onde é encontrado o petróleo. O Brasil vai ser pioneiro nessa tecnologia de exploração de exploração de petróleo no pré-sal. Isso faz com que a Petrobras dispare, né, se valorize muito e a economia brasileira cresça. 2 pecados vão ser cometidos no governo Lula, né, além do mensalão. O Brasil foi escolhido para ser sede da Copa de 2014, já não foi no mandato dele que a Copa aconteceu, mas foi no mandato dele que o Brasil foi escolhido para ser sede, e as Olimpíadas de 2016. Vocês sabem, vocês devem lembrar que era necessário fazer obras para a Copa. Essas obras foi roubado dinheiro até dizer chega, entendeu? E isso fez com que o Brasil começasse a entrar numa crise econômica, porque foi gasto em cima de gasto, né? Desvio de verba, o que vai acabar depois ocasionando também outros esquemas outras denúncias de corrupção. Acaba o governo Lula, com grandes avanços sociais, de fato. O Brasil, salvo me engano, o Brasil terminou como 6ª ou foi 7ª maior economia do mundo durante o governo dele, né? Muitas universidades foram criadas, muitos hospitais em parceria com os estados foram criados, programas de habitação, combate à fome,
distribuição de renda, porém, como eu disse, denúncias de corrupção aconteceram, tá? Então, assim, é a questão de você ponderar, né? Rouba, mais faz, né? Mas é o único partido que lutou pelos trabalhadores. Existem outros partidos de esquerda, existem outros candidatos de esquerda, né? A questão aí da consciência crítica. Mas é a escolha de cada um. A gente tem a imagem aí dos programas sociais durante o governo Lula, tá? A imagem aqui do Lula, durante ele subindo ali a rampa do Palácio do Planalto, ainda na sua primeira eleição. E aqui a imagem que eu disse do José Eduardo Cardoso, confirmando que o mensalão de fato existiu. Tá? Com a popularidade de Lula, Dilma é eleita. Dilma, que já tinha ocupado cargos burocráticos durante o governo Lula, mas que não tinha nenhuma experiência na ocupação de mandato político. Ela nunca foi governadora, prefeita, vereadora, deputada, nunca foi nem presidente de Grêmio Estudantil, se aparece como candidata do PT. Olha só, a Dilma, pessoal, foi uma saída do Lula, porque o candidato que ele queria estava preso, né? O candidato que ele queria, quero dizer, estava preso. Então, a Dilma então aparece então como uma escolha, né? Lula, muitos diziam que Lula pretendia continuar governando, manipulando a Dilma, mas isso não aconteceu. E aí, ela, nadando na onda, né, na popularidade do Lula, ela é eleita. Durante seu mandato, ela vai dar continuidade ao programa de aceleração do crescimento. Lembrando, primeira mulher eleita presidente do Brasil, tá? Até então, nunca tivemos uma mulher sentada na cadeira da presidência, tá? Vai ser a primeira mulher na presidência a ocupar esse cargo no nosso país, ok? E aí o que acontece? Ela dá continuidade ao PAC, vai ser feito o PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O Brasil vai se afastar da economia com a Europa, mas se aproxima mais da China, do Mercosul. O Brasil vai se tornar uma verdadeira potência aqui na América do Sul, né? Um país com voz de decisão, uma verdadeira liderança na América do Sul. Só que algumas crises vão acontecer em seu governo. Primeiro, a Dilma, né, apesar de, como já foi comprovado com a Operação Lava Jato, de não ter sido uma política corrupta, envolvida em esquemas de corrupção, ela era muito pouco hábil para ocupar o cargo que ocupou, entendeu? Ela cometeu diversos erros econômicos que fizeram com que o Brasil pagasse muito caro por isso. Erros esses que não sou eu, Ricardo, professor de vocês, que estou afirmando aqui. Erros esses que os próprios membros do partido dela confirmaram, né? Na área econômica, ela tomou medidas que prejudicaram muito a economia. E aí o que acontece? Diferente do seu antecessor, Lula, ela não tinha um bom diálogo com o Congresso. Isso fez com que ela fosse perdendo a governabilidade, né? E aí justiça seja feita. Diferente do Lula, que tinha aquele jeitinho para ir governando, inclusive com a aprovação do mensalão, a Dilma não. A Dilma, pelo menos a interpretação minha e interpretação essa feita pela Operação Lava Jato, na conclusão do seu processo, que diz a Dilma, ela não estava envolvida em nenhum esquema, né? Como foi comprovado lá. Então, ela não se vendeu para o Congresso Nacional. Pelo contrário, muitos dos ministros que o Lula indicou para que fizessem parte do governo dela foram sendo trocados depois, provando então que ela não era nenhuma marionete, entendeu? Mas aí no governo dela, vocês têm que lembrar, começaram as obras para a Copa. E essas obras, à medida que a Copa ia se aproximando, as obras para poder terminarem logo eram feitas sem licitação, era dinheiro público indo para o ralo. Para o ralo não, né? Para o bolso dos políticos para poder financiar campanhas eleitorais e também para poder aumentar os seus patrimônios. E aí, pessoal, o que acontece? Com esses gastos com a Copa, muita gente foi às ruas protestar, né? Era obra, cara, era obra em cima de obra sendo inventada só para poder gastar dinheiro. E aí a gente tem imagens aqui, vocês podem olhar, ó, não quero Copa, quero educação. Copas sem povo, tô na rua de novo, né? MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Resistência Urbana. A gente tem aqui os jovens, né, ocupando aqui o Palácio do Planalto, o Congresso também, né? Em cima, queremos escolas, metrôs, trens, ônibus
praças e hospitais padrão FIFA. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no nosso estado, o estádio, né, Castelão, que estava recém-reformado, foi implodido porque tinha que ser feito um novo estádio no padrão FIFA. Imagina aí, tu constrói tua casa e depois tu tem que desfazer para fazer de novo no padrão. Enquanto que as escolas, faltando um bocado de coisa, nos hospitais também, a maior prova está aí. Vivemos agora uma pandemia na qual a principal causa de morte não era a gravidade da doença. O que mais matou as pessoas não foi a gravidade do coronavírus, mas foi o quê? Foi a falta de atendimento. As pessoas pegavam o coronavírus, quando chegava no hospital para ser atendida, não tinha leito de UTI para poder entubar a pessoa, para ela poder usar o respirador, ela acabava por morrer, entendeu? Mas teve esse dinheiro para fazer a Copa do Mundo. Então as pessoas foram às ruas. Cuidado também com algumas interpretações da história. Muita gente vai dizer que eram pessoas pau-mandado, né? Pessoas que queriam a saída da Dilma. Não era isso. Não era isso. Você pode ver aí, na imagem de baixo, MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Um movimento de esquerda, indo às ruas protestar contra os gastos com a Copa. Ou seja, o pessoal não estava indo protestar contra a Dilma, pedindo a saída dela. Então, não vamos confundir os momentos históricos. As primeiras manifestações que ocorreram, ainda durante o primeiro mandato dela, foi contra a Copa do Mundo, contra os gastos que eram realizados na Copa do Mundo. Tudo começou por causa de um aumento na tarifa de ônibus, né, lá em São Paulo, nos estados do Sudeste. E aí isso acabou formando movimentos. As pessoas, na época, marcavam pelo Facebook. O Instagram ainda não era uma rede social popular. Veja aí a importância das redes sociais, né? As pessoas marcavam, movimento na rua dia tal, dia tal. E aí lotavam as ruas em todos os estados brasileiros pedindo investimento em áreas essenciais. Entendeu? Imagine você. A maioria da população brasileira estuda os estudantes estudam em escolas públicas, mas outros não, né? A gente paga imposto para ter educação pública de qualidade, mas tem gente que paga por escola particular. A gente paga imposto para ter uma saúde de qualidade, mas tem gente que precisa pagar o plano de saúde. A gente paga imposto para ter segurança e não tem, entendeu? Então, assim, as pessoas queriam investimentos nessas áreas. A gente tem que se deparar aí todo dia com ônibus lotados, uma situação, não é uma verdadeira, assim, desprezo pela grande maioria, mas foi se fazer gasto num estádio, entendeu? E muito dinheiro foi roubado, pessoal. Então, os protestos, inicialmente, não eram contra a Dilma, era contra os gastos com a Copa do Mundo, essas manifestações. Foi o que aconteceu. Veio o segundo mandato dela, o Brasil não estava mais tão bem economicamente, entendeu? E aí ela foi reeleita com uma margem muito apertada, ela é reeleita, tá? E aí, quando ela é reeleita, estoura, né, durante o seu mandato, vai começar uma operação chamada Operação Lava Jato. É uma operação da Polícia Federal, tá certo? Onde eles vão descobrir um esquema dentro das estatais. Como? Eu não sei se vocês sabem, mas os cargos, tipo, se você quer trabalhar na Petrobras, você tem que fazer concurso público. Porém, os cargos de administração dessas estatais são cargos políticos, né? São pessoas escolhidas pelo governo para administrá-la, entendeu? Quem está abaixo não, é concurso, mas quem está lá no topo é escolhido pelo governo. E aí o governo fazia o quê? O governo botava pessoas nesses cargos e essas pessoas conseguiam desviar verba para poder financiar campanha eleitoral, entendeu? E aí esses cargos nas estatais, eles eram divididos entre os partidos aliados, né? Então, o presidente da Petrobras, o do Banco da Caixa Econômica, né? O do Banco do Nordeste. Então, todas essas estatais, elas sofriam com essa intervenção política, na qual eles encontravam uma maneira de desviar dinheiro público delas. Isso foi descoberto na Operação Lava Jato. E aí o pior, pessoal, se você for investigar, estudar a fundo a Operação Lava Jato, tem muitas pessoas que falam que a Operação Lava Jato foi só uma perseguição ao PT, né? Se você for investigar a Operação Lava Jato, estudar sobre ela, você vai ver que foi preso diversas pessoas de diversos partidos. Cada vez que eles puxavam algo, ia aparecendo mais coisa, ia aparecendo mais coisa, entendeu? Então, assim, praticamente todos os partidos existentes no Brasil estavam envolvidos em esquema de corrupção, recebiam dinheiro
de estatais desviado, né, de maneira ilegal. E aí muitos foram presos e essa Lava Jato, a Operação Lava Jato, acabou por desgastar mais ainda o governo Dilma. A oposição, não satisfeita por ter perdido as eleições, e o Congresso, e aí preste bem atenção, começaram então a aproveitar, incentivar movimentos de rua, pedindo a saída de Dilma. Ricardo, e aí, por que eles queriam a saída de Dilma? Preste bem atenção. A Dilma Rousseff, pessoal, ela foi pressionada para barrar a Lava Jato. Como assim barrar a Lava Jato? Vocês viram agora o presidente Jair Messias Bolsonaro, que de Messias não tem nada, tentou intervir na Polícia Federal. Né? A Polícia Federal tem que ter autonomia para investigar quem ela quiser. Ele quis intervir, o que fez com que o ministro da Justiça Sérgio Moro saísse do seu governo, né? Devido a essa pressão dele para intervir na Polícia Federal, para ter um maior controle sobre as investigações. Então, pressionaram a Dilma para que ela fizesse a mesma coisa. Cadê o presidente tem poder para barrar uma investigação? Tem. Como? Eu pego um delegado ali da Polícia Federal que está investigando um determinado grupo político e eu transfiro ele para outro canto. Eu mando menos verba para aquele grupo, entendeu? Com isso eu vou dificultar as investigações e elas acabam então por morrer. E aí o que acontece? Começaram a pressionar Dilma, inclusive dentro do seu próprio partido, para que ela tomasse alguma medida em relação à Operação Lava Jato, porque diversos políticos de diversos partidos estavam sendo investigados. Foi o que ela fez? Ela não fez nada. Ela deixou as investigações correrem. Ao meu ver, interpretação minha, como eu já disse que já foi concluído pela Lava Jato, quem não deve não teme. O próprio senador Delcídio do Amaral, que era do PT, né, quando foi investigado pela Lava Jato e preso, ela não fez nada, ela disse se cometeu crime que pague, entendeu? Então, assim, nesse ponto ela foi muito coerente e muito íntegra. No campo administrativo, um verdadeiro desastre. Mas nesse campo relacionado à corrupção, não podemos afirmar que a presidente Dilma estava envolvida, né? E aí o que acontece? Mas a população vai às ruas, pede o impeachment, muitos influenciados por movimentos de oposição que se aproveitaram disso, a mídia também, né? A gente viu já que a mídia tem esse poder, né? A queda de Vargas teve motivação da mídia, o golpe militar teve papel da grande imprensa, né? E aí o Lula perder a eleição para o Collor também, mais uma vez a mídia aqui vai influenciar também nessa queda da Dilma Rousseff. E aí o que vai acontecer? O povo vai às ruas então pedindo impeachment, mas pessoas mesmo que votaram no Lula, votaram na Dilma, estavam desgostosos com o governo e foram às ruas pedir, tá certo? É uma democracia, apesar de que, como eu disse, a oposição aproveitou-se politicamente disso, e aí abre-se então o processo de impeachment com a Dilma. Se vocês forem olhar como foi o processo de Dilma, o processo de impeachment da Dilma é bem interessante. Qual era a acusação? A acusação é de que ela cometeu pedalada fiscal, que é um crime de responsabilidade fiscal, né? Ela gastou mais do que carregador e aí escondeu isso. Ricardo roubou dinheiro? Não. Ela desviou dinheiro? Não. Ela maquiou as contas públicas para não mostrar que gastou mais do que arrecadou ali, o governo. E aí acusaram ela disso. Mas quando você vai ver a votação dos deputados na Câmara, cara, parece um circo. O que eles dizem? Não, vamos tirar ela porque ela não fala bem, vamos tirar ela porque ela não tem trato com a gente, vamos tirar ela, né, por X motivo, menos que ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal. Então perceba que a saída dela do poder, os deputados votaram para ela sair, não porque ela estava sendo acusada de roubar nada disso, mas porque simplesmente eles queriam ter alguém no poder que freasse a Lava Jato. E quem era esse alguém? Michel Temer. A gente tem aqui as passeatas, né? Da esquerda, a população que queria a saída da Dilma, e à direita, os movimentos a favor de sua continuidade, acusando que tudo não passava de um golpe, né? Então fica aí a pergunta: foi um impeachment legal ou foi um golpe? A justificativa, como eu disse, foi legal. Ela cometeu pedalada fiscal? Cometeu. Mas tiraram ela por isso? É o grande X da questão. Todos os presidentes praticamente que a antecederam cometeram pedalada fiscal, entendeu? O próprio Michel Temer arruma um jeito de dar uma maquiada nessa lei, porque senão ele mesmo ia cair nela depois, quando ele assumiu, entendeu? Então, assim, tiraram ela porque ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal ou porque queriam colocar alguém que freasse a Lava Jato. Você entende? Vamos lá. Assume, então, Michel Temer como vice, era vice dela, né? Aí, pessoal, PT também fazia autocrítica, né? PT se aliou com um partido da época da ditadura militar, um partido conhecido
pelo seu envolvimento em corrupção, com o Centrão, pela manipulação política, né? Então, assim, de inocente o PT não tinha nada, ele sabia com quem ele estava, né? Alguém que escolhe Michel Temer como vice sabe onde está se metendo. Quando Michel Temer assume a presidência do Brasil, lembrando, era um partido de direita, né, centro-direita, ele vai adotar ali, a primeira coisa que ele faz é a reforma trabalhista que ele tenta aprovar no Congresso, que é para diminuir os direitos trabalhistas. Segundo ele, isso seria muito importante para poder retomar a economia. Ele aprova a reforma trabalhista no Congresso, os trabalhadores perdem direitos e a economia não retoma. Continua a mesma coisa, né? Só se viu realmente para tirar direito dos trabalhadores. Ele dá início também, dá continuidade à política de privatizações, que estão sendo continuadas agora no governo Bolsonaro, e durante o governo dele vai estourar denúncias de corrupção. Houve uma que a gente achou que ele ia cair da noite para o dia, que foi quando o dono da JBS, né, daquele frigorífico, liberou uma gravação dele aí dizendo que estava dando dinheiro para Eduardo Cunha, que estava na cadeia, que era o antigo presidente da Câmara. Interessante, eu esqueci de falar, o presidente da Câmara era Eduardo Cunha no governo Dilma, né? Então ele tinha um poder de arquivar o processo de impeachment da Dilma, não. E aí ele tentou manipular, ele falou assim, ó, Dilma, isso aí de bastidores, né, pessoal? Se você conseguir arquivar, frear as investigações sobre mim, eu guardo aqui o teu processo. Foi o que ela fez? Pode fazer o que você quiser. Então, ela realmente estava, né, com as mãos limpas e deixou correr. E aí o Eduardo Cunha, que está preso até hoje, dá início, então, ao processo, a abertura do processo de impeachment. Ele era presidente da Câmara. E aí o Joesley Batista, então, vaza esse áudio onde ele fala para o Temer, ó, Temer, tô pagando lá o Cunha, né? Aí o Temer fala, ó, tem que manter isso aí. Aí depois que isso estoura, o pessoal, pô, agora o Temer vai cair. Mas ele conseguiu comprar o apoio do Congresso, né? Até porque o Congresso, a grande maioria estava envolvida na Lava Jato e sabia que com o Temer as investigações iam diminuir. Tanto é que, com a saída de Dilma, durante o governo Dilma, pessoal, é só vocês fazerem um recorte histórico. Olhe quantos políticos foram presos e investigados durante o governo Dilma e olhe quantos políticos e empresários foram presos no governo Temer e governo Bolsonaro. Foi a corrupção que acabou da noite para o dia ou são as investigações que estão sendo freadas? Entendeu? Então, isso é uma reflexão a ser feita também, tá? E aí, Michel Temer consegue terminar o seu mandato, né? Consegue terminar o seu mandato sem sofrer impeachment, tá? Depois de liberar aí diversas emendas parlamentares para não ser impeachmentado, tá bom, pessoal? Tem-se eleição, e aí, aí a imagem da Operação Lava Jato, né? Dallagnol, que era o procurador, Sérgio Moro, que era o juiz, que ganhou muito destaque. Ele não, porque foi ele o responsável por julgar o ex-presidente Lula, há quem acuse ele de ter sido parcial, né? Inclusive, órgãos internacionais, alguns criticam esse julgamento, dizendo que o juiz não teve imparcialidade, inclusive ajudou a promotoria, entendeu? Então, isso são questões, né, de interpretação, né? Cada lado diz uma coisa, tá? Cabe vocês analisarem, chegarem às suas próprias. Vamos lá. Atual contexto histórico no Brasil. Eu não vou me referir muito aqui ao atual presidente, né, Bolsonaro, mas o que acontece? O atual contexto histórico do Brasil qual é, pessoal? A gente vive numa guerra fria. Uma guerra fria, onde tem a esquerda e a direita, né? Se polarizou muito o debate político, né? Se você é de esquerda, você é petista, você apoia o Lula que está preso. Se você é de direita, você está apoiando o Bolsonaro, que é homofóbico, racista, não sei. Então, assim, é um debate político muito polarizado, né? Muito fraco, entendeu? As pessoas não se aprofundam, não analisam as coisas, negam, entendeu? Tratam os políticos como se fossem verdadeiros santos, mártires, né? A serem defendidos e esquecem que os políticos são nossos servidores. Eles estão ali para nos servir. E dentro desse contexto todo, a gente vai ter as fake news, né? Nessa era digital de WhatsApp, o que tem de pessoas que compartilham nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, notícias falsas, as pessoas não se dão nenhum trabalho de ler, de olhar, né? Eu digo isso enquanto professor, tenho colegas professores que compartilham isso, né? Professores, foram professores meus universitários compartilhando fake news, né?
Quando é contra o que eles defendem, isso é fake news. Quando é a favor, eles compartilham, entendeu? Então, assim, o Brasil parece que está vivendo agora a Guerra Fria, nessa polarização. E a gente tem que aprofundar isso, tem que analisar isso. Existem coisas além disso, tá certo? Outra coisa interessante da gente analisar é o papel do Estado. Nessa pandemia do coronavírus, a gente viu como o Estado é essencial. Entendeu? O Estado ele é essencial. É importante que o Estado tenha dinheiro, o Estado seja forte para poder dar um suporte social. Veja só, imagine que nós tivéssemos um Estado fraco, né? Sem muito poder econômico. Como é que ele poderia dar um suporte, um amparo social, como foi dado agora de R$ 600, para as pessoas que tiveram que ficar em casa sem trabalhar durante a quarentena? Se nós tivéssemos um Estado fraco, né, sem muito poder econômico, como é que nós teríamos condições de ampliar os leitos de UTI? Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, né, tem muita gente aí que idolatra os Estados Unidos, lá não existe sistema público de saúde. Se você não tiver plano de saúde, você não é atendido no hospital, entendeu? Talvez por isso que o número de mortes lá seja muito maior do que o daqui, tá certo? Mesmo sendo um país, teoricamente, mais desenvolvido do que nós, né? E aí, o que acontece, pessoal? Então, assim, é importante a figura de um Estado forte, com bons governantes, o que não está acontecendo conosco, né? Então, assim, a culpa do que está acontecendo no nosso país não é culpa só do atual presidente, não. É culpa dele e de todos que o antecederam. Digamos que não tivéssemos tido Copa do Mundo, que tivessem sido feitos mais hospitais, será que menos pessoas não teriam morrido? Entendeu? Então, assim, é culpa do atual e dos anteriores. Por isso é importantíssimo que nas próximas eleições nós saibamos em quem estamos votando, né? Que a gente acompanhe os candidatos em que nós votamos. Eles são servidores, eles estão ali para nos servir. Político não é para ser idolatrado. Político é para ser cobrado. E se ele não cumpre o papel dele, tchau, não assume novamente, vamos para outro. Se o PT teve um mensalão, procura outro partido de esquerda, quem é de esquerda, outro candidato, quem é de direita, a mesma coisa. Isso é ir para além dessa polarização política, tá, pessoal? Espero futuramente a gente poder dar continuidade a esse debate nas aulas presenciais. A gente vai ter uma aula aí de atualidades, onde eu vou aprofundar mais esse cenário mundial e do Brasil nos dias de hoje, tá certo? Agora, só um dado interessante que eu esqueci de falar aqui. O Bolsonaro, por incrível que pareça, conheço muitas pessoas que votaram nele, que votaram no Lula. E aí, o que foi que aconteceu? Essas pessoas mudaram da esquerda para a direita? O que foi que aconteceu, né? No Brasil, as pessoas não votam em projeto político, pessoal. No Brasil, a gente ainda tem a maturidade política de votar em pessoas, como se eles fossem salvar o nosso país, entendeu? Então, assim, por isso que a gente teve essa mudança tão grande. Se você parar, o Lula saiu do poder com quase 80% de aprovação. Cadê essas pessoas? Né? Muitos votaram no Bolsonaro, entendeu? Então, as pessoas no Brasil não votam em projeto político. As pessoas votam em pessoas. E aí, nós temos o que temos. Queremos sempre um Messias, né? Lembre-se, o Brasil não é feito pelos políticos. O Brasil é feito pelo povo brasileiro, né? Então, fiquei com essa reflexão e aí, futuramente, a gente aprofunda mais isso. Pessoal, grande abraço, tudo de bom, espero que vocês tenham gostado. Até mais.